Êxodo capítulo 3, nós vamos fazer a leitura. Na verdade, a nossa leitura vai começar um pouquinho antes, do versículo 23 do capítulo 2, um pouquinho antes, e vai se estender até o versículo 6 do capítulo 3, tá bom? Do 2, capítulo 2, 23, versículo 23 até o capítulo 3, versículo, tá bom? Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Pelo privilégio de podermos estar em Tua presença nessa noite e aqui nos expormos a Tua palavra que será pregada. Pedimos ao Senhor: fale conosco, Senhor, de tal maneira que nós possamos compreender a Tua voz, a Tua palavra, que ela seja revelada aos nossos corações, que nós sejamos edificados e desafiados, fortalecidos e consolados, despertados e encorajados pela palavra que vem do Senhor. Nós te pedimos: dá-nos entendimento, compreensão e a capacidade de guardar no coração a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor também traga a cura para nós. Amém. A cura da nossa alma, a cura do nosso íntimo, onde há necessidade de cura, que o Senhor venha tocar com a Tua palavra e restaurar. A Tua palavra que cura, a Tua palavra que cria, a Tua palavra que traz à existência todas as coisas, que nessa noite ela também possa realizar grandes prodígios aqui em nosso meio. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não seria exagero da nossa parte dizer que o livro de Êxodo, basicamente, ele tem toda a teologia que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. Ele é a base de toda a teologia que nós vamos encontrar no desenrolar dos demais livros, né? Os livros efetivamente legislativos de Israel, como Levítico, né, por exemplo, e os demais livros do Pentateuco. Ele também é a base da teologia dos Salmos. Os Salmos vão falar sempre em consonância com o livro de Êxodo, e na verdade alguns Salmos transmitem literalmente a narrativa de Êxodo a partir especialmente do evento do Mar Vermelho, da travessia do Mar Vermelho, quando o povo de Israel passou a pés enxutos, e isso foi um grande prodígio operado pelo próprio Deus, né? Então, nós vamos observar que essa teologia do Êxodo, do livramento que Deus deu, os sinais que Deus operou e tudo que Deus realizou ali na terra do Egito, vai se tornar, na verdade, a liturgia básica do povo de Deus no decorrer dos anos.
né? E nós com isso vamos perceber cada vez mais que esse texto é um texto extremamente moderno, né? Do ponto de vista da sua atualidade, tanto do ponto de vista bíblico quanto das demais formas como ele é utilizado, né? nas histórias que são contadas para as crianças na escola dominical, né? Nas lições que nós aplicamos e no próprio texto bíblico em si. Nós vamos perceber muitas vezes esse texto sendo utilizado pelos autores do Novo Testamento, né? Como Paulo, Pedro e o próprio Senhor Jesus. Muitas vezes ele vai falar a respeito desse texto. E é uma história extraordinária, cheia de imagens, de eventos espetaculares, né? E quando nós nos deparamos com aquilo que Deus faz, nosso coração certamente se enche, se quebranta, e ao mesmo tempo nós nos sentimos motivados a continuar crendo e esperando na misericórdia e na graça de Deus. Então que nessa noite o Senhor fale conosco através desse texto, né? Será que a bateria já está indo no prédio? E nós possamos ser fortalecidos a partir da compreensão da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Deixa eu só encontrar aqui o meu esboço, onde foi parar. Sim. Encontrei. Já está ficando um pouco nervoso aqui, mas graças a Deus está aqui. Então, seguindo aqui na nossa perspectiva, o que nós vamos fazer nessa noite? Além da porção que nós lemos, do capítulo 2, 23 até o capítulo 3, versículo 6, nós vamos avançar dentro do capítulo 3 até o final e também no capítulo 4. Evidentemente nós não vamos ter tempo de falar sobre cada versículo, mas nós vamos destacar aqui as porções que são principais e que revelam a ênfase do nosso texto nessa noite, para que a gente possa ter uma edificação condizente com o que a palavra de Deus nos diz. Ok? Então, olhando aí no capítulo 1, no versículo 2 desse mesmo texto, aliás, a partir do capítulo 1 até o capítulo 2, o que nós vamos ter? O livro começa fazendo uma recapitulação do final do livro de Gênesis, só para a gente situar em que momento esse evento aqui com Moisés vai acontecer, né? Esse livro não está contando outra história, senão a mesma história, que é a grande história de Deus agindo no mundo para resgatar do mal aqueles que pelo mal foram escravizados. Então nós estamos seguindo aqui uma sequência que vem desde o início da narrativa de Gênesis e depois vai passar pelo chamado a Abraão, né? A manifestação visível e representativa do mal. Lá em Gênesis nós tivemos primeiro Caim, depois nós tivemos Lameque e depois outros personagens que foram uma encarnação do mal. E aqui no texto de Êxodo, aquele que representa mais perfeitamente esse mal é o próprio Faraó. Então, quando o rei do Egito percebeu que os descendentes de Jacó aumentaram muito em número, ele temeu. Então o que ele fez? Ele decidiu exterminar, né, esse processo de crescimento, perseguindo o povo de Israel, escravizando o povo e matando as crianças no verdadeiro banho de sangue. Nós conhecemos a narrativa, né, e sabemos bem como isso se processa. Mas, ironicamente, um menino que foi salvo, né, pela sua mãe daquela chacina, ele foi colocado no rio. E onde é que ele foi acolhido? No palácio do próprio Faraó. E esse menino, né, por essas ironias que Deus cria na palavra, e a gente fica surpreendido de ver como Deus trabalha, às vezes debaixo do nariz do inimigo e ele não percebe, né? Faraó criou dentro do seu próprio palácio aquele homem que seria o objeto de Deus, digamos assim, para o fim da hegemonia daquele reino egípcio naquele momento, né? Então, já o homem feito, Moisés, vai descobrir que ele era um hebreu, e indignado por ver um egípcio espancando um dos hebreus escravizados, o que ele faz? Ele mata o egípcio e ele foge para a terra de Midian. Chegando ali,
ele foi acolhido por um sacerdote midianita, cujo nome é Reuel, e também Jetro, né? Ele tem dois nomes, não sei se é nome ou sobrenome, mas no versículo 20 do capítulo 2 ele é chamado de Reuel, e já no versículo 1 do capítulo 3 ele é chamado de Jetro, é a mesma pessoa. Então Moisés se casou com uma de suas filhas, gerou filhos e se tornou um pastor, né? Então aí isso é o que nos dá a base para o nosso texto, porque é exatamente nesse momento que nós encontramos Moisés fazendo o trabalho que ele fazia cotidianamente, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E aqui a narrativa começa com uma espécie de link com a grande história, né, que vai ser reiniciada por Deus a partir da vida de Abraão. Então nós vemos aí os versículos 23 a 25, quando dizem que decorrido muitos dias, e o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão, eles clamaram ao Senhor, o seu clamor chegou a Deus, Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, e Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então aqui é interessante, no versículo 24 vai dizer que Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. É claro que quando o texto afirma que Deus se lembrou, é uma linguagem que a gente chama de antropomórfica, ou seja, é uma linguagem simbólica, que atribui a Deus características que são próprias do homem. Então, é claro que Deus não se lembra, não precisa se lembrar, porque Ele jamais esquece, só o homem esquece, né? Então a linguagem está atribuindo a Deus essa característica humana só para ilustrar o que estava acontecendo naquele momento, mas o que o texto informa efetivamente é que Deus determinou que havia chegado o tempo de fazer cumprir a sua promessa, que havia sido feita na aliança celebrada com Abraão há muito tempo e ratificada, né, em seu filho Isaac e seu neto Jacó. E nós vamos encontrar essa promessa lá em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo de número 13 em diante, quando Deus vai dizer para o Abraão: Abraão, em ti eu vou constituir uma grande nação, mas antes é necessário que a sua família desça ao Egito e seja escravizada por 400 anos, e depois vocês sairão de lá com mão forte, e eu os levarei para uma boa terra, uma terra que manda leite e mel, a terra de várias nações que vocês vão desapossar quando chegarem lá. Entre essas nações estava também a nação dos amorreus, né? E aí, agora, o texto de Gênesis, que foi? E aí, agora? Obrigado, tecnologia, né? Então, aí o texto de Gênesis vai mostrar para nós, e Deus vai dizer para Abraão assim: olha, vocês ficarão no Egito até que se cumpra o tempo da iniquidade dos amorreus, até que se encha a medida da iniquidade dos amorreus, que eram habitantes de Canaã, como já falamos. E agora parece que a iniquidade dos amorreus havia transbordado e alcançado a medida, o tempo era aquele. Então o sinal era o clamor dos filhos de Israel, que é o outro nome dado à família de Abraão. E isso mostra o quê? Que mesmo após 430 anos, a fé que havia sido revelada a Abraão, Isaac e Jacó ainda vivia no coração daquele povo, mesmo escravizado. É extraordinário isso, né? O povo que ainda cria, mesmo no contexto de escravidão. É um grande desafio continuar mantendo a fé diante de tamanha oposição e de tamanha aflição. E aqui Deus se mostra como se mostrou a Agar, na aflição de Agar lá no deserto com o seu filho Ismael, quando ela pensou que fosse morrer. E lá no capítulo 16 de Gênesis, Deus se revela a ela e diz: Agar, você não vai morrer.
porque o seu filho também será uma grande nação. E ali Agar chama esse Deus de El Roi, que significa o Deus que vê. É interessante isso, né? Porque lá ele aparece no deserto salvando uma egípcia da maldade do seu povo. Agora ele está no Egito para salvar o seu povo da maldade dos egípcios. É uma inversão do que acontece na história de Agar, mas em ambos os casos o que eles têm em comum é que o Deus que se revela é o mesmo Deus que vê. Então ele diz: eu vi a aflição dos filhos de Israel e atentei para a situação deles. Versículo 25. Então a primeira característica desse Deus, né, e nós vamos perceber aqui que ao longo da narrativa o texto vai mostrando a natureza de Deus e o modo que ele tem de agir na história humana, né, na história dos homens. Então nós vamos ver aqui como primeira característica que é apresentada para nós, que Deus é um Deus presente. Deus presente. Não é indiferente como os deuses das nações, ele não se oculta num canto do universo, apenas pedindo culto e adoração e serviço, mas sem se importar com o que acontece com aqueles que o adoram. Não, esse Deus é um Deus presente, presente na vida do seu povo. Isso é muito diferente na perspectiva daqueles dias, né? Então essa primeira característica, Deus é um Deus presente. Quando nós entramos no capítulo 3, versículos 1 a 6, nós vamos ver que Deus não apenas ouve e vê a aflição do seu povo, mas Ele também age. Ele o faz para dar encaminhamento à próxima etapa do seu plano de salvação, não é? Mas, veja, Ele escolheu fazer isso através de uma pessoa, e essa pessoa seria um mediador entre Ele e o povo de Israel. É assim que Moisés vai ao Monte Horebe, não para encontrar com Deus, mas para pastorear o rebanho do seu sogro, não é? Como parte do seu trabalho cotidiano, comum. No entanto, o Senhor vai a Horebe também, mas com o propósito de encontrar com Moisés. Eu acho interessante essa forma como Deus se revela na Bíblia. Você já reparou que Deus nunca se revela a uma pessoa desocupada? Quando Deus se revela a Gideão, Ele está trabalhando. Se você procurar no texto bíblico, você vai ver que Deus sempre se revela a pessoas que estão ocupadas. É por isso que não dá para a gente conceber aquela ideia que muitos dizem assim: ah, pastor, eu queria ter tempo para servir a Deus, mas ando tão ocupado. Eu digo: poxa, mas você é a pessoa que Deus está procurando, justamente você. Porque Deus vai se revelar às pessoas que estão trabalhando. Moisés estava trabalhando e Deus se revelou a ele no contexto do seu trabalho cotidiano. Se nós fôssemos fazer isso hoje, como uma igreja organizada e elaborada que nós somos, eu não estou falando da igreja local, mas da igreja como um todo, hoje com os nossos recursos, nós prepararíamos vários canhões de luz daqueles que custam R$10.000 cada um, e a gente ia preparar toda uma cena em um ambiente especial para que Deus pudesse se revelar. Mas é interessante que Deus não tem preocupação com essas coisas. Ele faz do momento da sua revelação um momento totalmente extraordinário, inédito. E ele se mostra nas situações mais comuns da vida. Talvez o que falte para muitos perceber essa revelação de Deus é um pouco mais de atenção. Né? Então, acho que vai falhar muito. Melhor pegar o confio, porque tem garantia. Acho que agora vamos trocar de uma vez. Ok. Bom, agora é só se arrebentar o fio, né? Não tem jeito. Mas vamos lá. Tentando manter aqui o foco. O que nós vamos perceber então nessa perspectiva, né? Que Deus, Ele vai escolher essa pessoa que está ocupada e vai se revelar a ela de uma maneira muito especial e específica, porque Deus foi ao Monte Horebe para isso. Não foi um acidente.
Moisés não estava ciente do que ia acontecer, mas Deus estava, e ele fez propositadamente. É certo que Horebe é chamado de monte de Deus, não porque fosse uma montanha sagrada, mas porque, em virtude de tudo que aconteceria ali bem mais tarde, ele vai ser chamado então de monte de Deus. E ali o Senhor aparece a Moisés numa chama de fogo no meio da sarça. Agora é importante a gente perceber o seguinte, irmãos, nem a chama, nem o fogo são os detalhes mais importantes da narrativa. Às vezes, eu já ouvi muitas pregações desse texto, e as pessoas ficam presas tanto tempo na sarça e no fogo, que elas esquecem o que é essencial da narrativa, não é? Mas, o que nós temos ali? Além da sarça e do fogo. O fogo simboliza, sim, a presença de Deus, e tem vários outros significados importantes na Bíblia, né? Mas, acima de tudo, o que nós percebemos é que aquilo foi um recurso para atrair a atenção de Moisés. E funcionou. E o que Moisés queria saber? Ele queria saber por que a sarça queimava e não se consumia. Meu Deus, a minha mente agora viajou 34 anos no passado, e eu me lembrei de um corinho que a gente cantava na igreja onde eu me converti. Foi lá no Monte Horebe, por que essa sardinha? E as crianças na igreja cantavam por que essa sardinha? E aí o líder, né, da escolinha tinha que ensinar para as crianças que não era porque essa sardinha, era porque essa sardia, né? Mas essas coisas de cacofonia que a gente sofre. Aí no nosso português tem uma língua muito difícil, né? Mas isso veio à mente agora, as coisas não se apagam. Mas enfim, então o Senhor aparece a Moisés ali naquele contexto, né? Nem a chama nem o fogo são os elementos mais importantes. O que é importante é que Deus usa essa perspectiva para atrair o Moisés. E quando ele se aproxima para saber por que a sarça ardia, ao invés disso, o que ele descobre? A manifestação da presença de Deus. E então, no meio da sarça, o Senhor o chama, versículo 4, né, por 2 vezes, Moisés, Moisés, e ele respondeu, meio sem saber o que estava acontecendo. Então ele foi autorizado a se aproximar de Deus, mas não muito, porque se ele chegasse muito perto naquele momento, certamente seria consumido. Versículo 5, né? Só mais tarde, bem mais tarde, é que o Senhor então vai chamá-lo à sua presença. E o que o Senhor exige dele é absoluta reverência. Primeiro, tire a sandália dos pés. Nós poderíamos ter aqui uma simbologia muito grande para esse ato, mas basicamente significava uma atitude de reverência, tirar as sandálias. Então, parece que ao longo do tempo, a Igreja de Cristo perdeu essa noção da reverência na presença do Senhor, não é? É claro que a gente não tem que tirar as sandálias, mas deveríamos hoje recuperar um pouco desse conceito de reverência na presença de Deus, porque parece que isso foi um pouco perdido, aliás, foi bastante perdido ao longo desses últimos anos, né? E aqui nós temos a segunda característica de Deus. Ele é alguém que procura pelo homem. Deus procura pelo homem. Amém, irmãos? Amém. Não é o contrário. Mas o povo procurou primeiro. Não. O que o povo procurou foi o livramento para uma aflição imediata que estava vivendo. No entanto, antes de revelar a salvação, Deus vai revelar a si mesmo. Essa é uma das grandes verdades da fé cristã, meus irmãos. Nós cremos num Deus que se revela, que fala conosco, que se comunica conosco e que nos chama pelo nome. Essa é a nossa fé. Não é uma experiência abstrata. Então esse Deus que nos elegeu, Ele nos elegeu sim, mas não como um número. Ele nos vê e Ele nos procura como pessoas, alguém que tem um nome, que tem uma individualidade. Isso é maravilhoso. Mas assim como Ele nos trata como indivíduos e nos chama pelo nome para nos abençoar e nos salvar, Ele também o faz para cobrar de nós uma atitude responsável diante dele. Então essa autorrevelação é uma iniciativa exclusiva de Deus. Se Deus não se revelar ao homem, não há salvação para o homem. Moisés não foi ao Horebe para procurar Deus.
Mas Deus foi ali com o único fim de se revelar a ele e de chamá-lo pelo nome. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Nós entramos no versículo 6 a 12, e aí nós vamos ver como é que Deus se revela a Moisés, né? Logo no início ele diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se você quiser fazer um exercício interessante, procure quantas vezes aparece esse enunciado no livro de Êxodo. Você vai se assustar com o número de vezes que ele se repete, né? Então ele diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não se tratava de um nome um novo tipo de Deus que se manifestou. Aquele era o mesmo Deus ao qual o povo já conhecia. A questão é que a forma de revelação e o modo de agir de Deus é que estavam ali totalmente novos diante de Moisés e diante do povo. Isso mostra, irmãos, que a revelação de Deus acontece sempre em continuidade. Há um plano em curso, e é sempre o mesmo Deus que tem o controle nas mãos, e ele tem um plano só. Esse plano é salvar a humanidade que se perdeu no Éden. Amém, irmãos? Amém. Nesse caso, esse Deus é o Deus que fez a aliança com Abraão, que manteve com Isaac, que confirmou com Jacó, não é? E como ele age nesse sentido, nós vamos ver aqui no dinamismo dos verbos usados durante a narrativa, a força das palavras ditas a Moisés. Primeira coisa que o Senhor diz a ele aqui no versículo 7, o Senhor diz assim: eu vi a aflição do meu povo. Depois ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Depois ele diz: eu conheci o sofrimento do meu povo. Por fim ele diz: eu desci para livrar o meu povo. Ele não apenas tira o seu povo de uma situação aflitiva, mas ele também os leva para um lugar muito melhor, para uma terra que mana leite e mel. Então as palavras ditas a Moisés são quase uma repetição do que havia sido dito a Abraão, né? Assim como a promessa, havia mais de 400 anos no passado. Depois você pode olhar em Gênesis 15, 18 e 19. E aqui nós temos mais uma característica revelada, né? A primeira característica é que Deus é um Deus presente. A segunda característica é que Deus é quem procura o homem. A terceira característica é que Deus sempre age por fidelidade à sua aliança. Deus sempre age por fidelidade à sua aliança. Meus irmãos, nós não podemos obrigar Deus a fazer nada. Não podemos torcer o braço de Deus. Não podemos convencer Deus. Deus age com base na fidelidade às suas alianças. Deus nos salva, nos resgata, nos redime, nos alcança, nos cura, nos sustenta, traz provisão para nós, por causa da fidelidade que Ele tem, do amor com o Filho e do Filho com o Pai. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, isso deve trazer para nós, em primeiro lugar, muita paz. Porque o dia que você levanta de manhã e consegue viver até o final do dia sem se comprometer, né, com pecados os quais você poderia ter evitado, você se sente bem e você acha que está com tudo com Deus. Hoje tirei o 10. É melhor eu orar hoje porque hoje eu estou bem. Aí amanhã você levanta de manhã, passa o dia, comete vários pecados que você poderia ter evitado, e você pensa assim: hoje não vou orar porque hoje tirei nota 3, estou com vermelho. Mas isso, irmãos, não traduz a verdade da revelação bíblica, porque a Bíblia diz que Deus sempre age em nossas vidas para o nosso bem, não por nossa causa, mas apesar de nós. Ele é sempre o mesmo Deus, um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que chama, que busca, que procura, um Deus que age com fidelidade à sua aliança. Amém, queridos? Amém. Depois, nós vamos ver a partir do versículo 13 ao 18, a revelação do nome de Deus. Não é? Quando Moisés então diz assim: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi?
E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Na verdade, não se pode dizer que Deus revelou um nome aqui, no sentido que nós entendemos, não é? Nós colocamos nomes em pessoas e em coisas de acordo com a nossa preferência, não é? Vamos registrar um filho. Você conhece, aqui no Brasil, você sabe mais ou menos o período em que uma pessoa nasceu pelo nome, né? Martin Luther King, você já tem uma ideia da época em que a pessoa nasceu, né? Michael Jackson, meu Deus, isso aí nasceu no tempo difícil. Ronaldinho, Ronaldo e por aí afora. Antigamente as pessoas colocavam o nome bíblico, mas o culto à celebridade se tornou uma coisa tão importante que o nome bíblico ficou um pouco desgastado, não é? Mas independentemente de qualquer coisa nesse sentido, a nossa cultura é muito diferente da cultura que prevalecia naquela época para o povo de Deus, porque naquele período os nomes eram dados em função de características ou de circunstâncias específicas. Por exemplo, quando ela teve um filho, justamente quando Eva teve um filho, logo após a morte de Abel, ela disse: vou pôr o nome de Sete, porque o Senhor me confortou 7 vezes pela perda de Abel. Quando Jacó nasceu, a sua mãe chamou Jacó porque ele rompeu, passou na frente do irmão que devia ter nascido, né? Primeiro, e depois ficou aquela guerra ali, mas ele acabou nascendo em segundo, mas se tornou uma pessoa extremamente habilidosa, né? E o nome Jacó acabou ficando como o enganador, aquele que engana, que ilude. Então, as pessoas recebiam nomes mais em função de características e de circunstâncias do que qualquer outra coisa. E a ideia central aqui é justamente essa, que o nome de Deus seria revelado por meio de seus grandes feitos no Egito. Então ele diz: eu sou o que sou, ou seja, todos hão de ver quem eu sou. E viram, porque em cada ato extraordinário de Deus no Egito, o seu nome ficou conhecido, não é? E qual é o nome de Deus que ficou conhecido? O Deus que nos tirou da terra do Egito. Foi esse o nome conhecido, e foi esse o nome que foi espalhado no meio do povo, na cultura do povo, e depois vai prevalecer também nos Salmos e também nos livros proféticos, né? Então a quarta característica é que esse Deus de Israel tem um nome. Ele se revela com um nome, ou seja, é um Deus pessoal. Ele pode ser conhecido e identificado por um nome, diferentemente das divindades pagãs que prevaleciam naquela época em povos. Então são quatro características desse Deus que nós conhecemos e que se revelou a Moisés. E já a caminho de terminar essa breve meditação, o que é que nós vamos encontrar no capítulo 3, 18 até o capítulo 4? Nós vamos ver Deus desenvolvendo um diálogo com Moisés, um longo diálogo, que o levaria a assumir a missão para a qual o Senhor o havia chamado, não é? Mas isso não foi fácil, porque Deus tinha que convencer Moisés de que ele devia fazer aquilo, porque ele tinha sido chamado para aquela função. Então ele começa dizendo para Moisés no versículo 18, segunda parte: você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Mas olha só que palavra encorajadora que Deus deu a ele. Olha, Deus disse assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Então, o que nós temos em sequência? Depois que Moisés foi convencido por Deus, olha que isso demorou.
Primeiro ele disse: Moisés, vai. Moisés disse: Senhor, quem sou eu para falar ao rei do Egito? E ele disse: Moisés, você não entendeu, não é você que vai fazer, sou eu. Não é? Aqui no versículo 10, o Senhor fala para ele: agora venha e eu enviarei ao Egito, a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas em nenhum momento Deus disse que era ele que ia tirar. O Senhor disse: eu é que vou tirar, mas você será o meu mediador. Né? Então Moisés vai questionar isso com Deus durante várias situações. A gente conhece bem a história, né? E então Deus vai mostrar para ele os sinais: olha, o que você tem na mão? O cajado se transforma numa serpente. Depois o Senhor diz a ele: coloca a tua mão dentro da tua roupa, e quando ele tira está leprosa. E depois o Senhor diz: coloque de novo, quando ele coloca ela sai totalmente sã. E o Senhor vai repetir, né, esses sinais, e vai mostrar a Moisés que de fato ele era o Deus que dizia ser. E depois de ter uma discussão severa com Moisés, e ter se irado com Moisés, no versículo 14 do capítulo 4, finalmente Moisés vai ser convencido e vai ao Faraó. Então ele volta para casa, explica para a família tudo o que aconteceu, né? E quando chega no capítulo 5, ele vai de fato seguir a missão que Deus havia colocado em suas mãos. Mas antes ele precisava convencer o seu próprio povo de que o Senhor o havia chamado. Nós vamos ver isso a partir do versículo 29 até o versículo 31. E aqui, irmãos, nós conhecemos bem essa narrativa, e o texto de Êxodo é um texto de memória. Nós vamos ter o texto aqui dividido basicamente em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 18 nós temos a história do Êxodo em si, que é uma história longa e cheia de detalhes. Do capítulo 19 até o final do livro nós vamos ter a segunda parte da história, que é a história do Monte Sinai, onde Deus vai dar leis para o seu povo. Agora, Israel teve um período de grande glória, sim, mas antes ele passou por um processo de purificação no deserto, né? E nós já sabemos da história. Senhor, não temos nada para comer, como é que vai ser? A gente saiu do Egito para morrer de fome no deserto. O Senhor dava o pão, depois o Senhor deu as codornizes, e ainda assim o povo murmurava e reclamava. Muita gente morreu, nós sabemos todo o processo que ocorreu ali. Com isso o próprio Moisés acabou não entrando na terra prometida, que eu sempre digo que foi uma bênção para ele, porque se Deus não tirasse ele da terra, o povo ia tirar, porque aquele povo ia acabar com ele muito rápido na terra prometida. Então Deus teve a misericórdia e deu a ele o privilégio de ser chamado antes para a glória, não é? E aí nessa história nós vamos ver que Israel depois conquistou grande glória com os reinados de Davi e Salomão. E a promessa feita a Abraão foi cumprida assim. Deus lhe deu uma terra, Deus lhe deu um grande nome e fez dele uma grande nação. No entanto, Israel se tornaria uma nação sistematicamente pecadora contra o Senhor e iria se mostrar tão indigna quanto o próprio Egito e o Faraó. Então o que Deus faz? Manda o povo para o cativeiro, 70 anos em Babilônia. E depois desse período o Senhor vai e liberta o povo mais uma vez. E depois de tudo isso que o povo faz, peca novamente. Então, no fim, o Senhor deu a Israel 400 anos de silêncio. E depois desses 400 anos de silêncio, ele chamou um novo Moisés. Né? E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. E o que nós vamos ver na vida desse Filho de Deus? Que em tudo aquilo que foi provado, em tudo aquilo que foi testado, ele jamais cometeu qualquer pecado. Viveu uma vida perfeita, uma vida totalmente reta neste mundo, né? E na presença de Deus, ele serviu ao Senhor de todo o coração, em todo o tempo, fazendo a vontade do Pai em todas as coisas. Por isso, o autor aos Hebreus vai dizer que
Devemos considerar esse apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o chamado aqui que nós estamos recebendo nessa noite é semelhante ao chamado que o povo de Israel recebeu no Egito. O nosso chamado começou com um processo de libertação. Nós também vivíamos escravos do pecado. Vivíamos oprimidos, sem esperança, como Paulo vai dizer na carta aos Efésios, sem Deus no mundo, vivendo uma vida de pagãos. E ali o Senhor também nos chamou, O Senhor não ouviu o nosso clamor, porque nós não clamamos a Deus, mas o Senhor viu a nossa aflição e teve compaixão de nós. O apóstolo Paulo vai fazer uma figura muito bonita de tudo isso, quando ele mostra que ele nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Assim como Israel foi tirado de uma terra onde ele era escravo, de uma condição de escravatura para um lugar muito melhor, o Senhor também nos tirou de uma condição de escravidão para um lugar muito melhor. Hoje nós estamos guardados na presença de Cristo. Amém. Mas há um lugar muito melhor reservado para nós. Foi Jesus que prometeu: eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar, mas quando tiver tudo preparado, eu volto e eu vos levarei para mim, para que vocês estejam sempre onde eu estou. Irmãos, essa é a maior esperança do crente. Hoje eu conversava com uma pessoa que tem passado por uma luta muito grande, e essa pessoa disse: poxa, eu gostaria tanto que Deus mudasse a minha situação, que Deus me desse uma vida com saúde, com vigor, com disposição. E eu disse para essa pessoa: Ele já deu, Ele já fez isso por você, Ele já fez por mim, Ele já fez por todos nós. Mas não é aqui na limitação dessa nossa natureza que essa vida vai se cumprir. Porque, como sempre digo, Lázaro foi ressuscitado num dia e logo depois ele teve que morrer de novo. Porque ele foi ressuscitado para uma vida no corpo de pecado. Foi apenas um sinal daquilo que há de acontecer com cada um de nós naquele grande e glorioso dia do Senhor. Ali nós vamos receber o corpo glorificado, nós estaremos para sempre na presença de Deus, e não haverá mais dor, nem aflição, nem angústia, nem morte, nem choro, nem pranto, ou qualquer outra aflição que venha tirar a nossa alegria, a nossa paz. Mas, meus irmãos, nós devemos saber que em todo o tempo que nós estivermos peregrinos nesse mundo, o nosso Deus é um Deus presente. Amém. Você sabe qual foi o nome do primeiro filho de Moisés? Gerson. Esse nome para nós brasileiros, ele tem uma péssima referência, porque a gente lembra de Gerson e pensa em levar vantagem em tudo. Mas esse Gerson da Bíblia é totalmente diferente, porque o nome Gerson significa forasteiro, peregrino. Porque Moisés sabia muito bem, lá no seu íntimo, Deus havia revelado a ele de alguma maneira, e todas as glórias que viriam sobre aquele povo que estava sendo formado ali, seria uma glória passageira. Porque nós vivemos aqui nesse mundo uma vida provisória. Nada aqui é definitivo. Mas nós temos uma vida gloriosa, definitiva, é garantia, não é uma possibilidade, nem é uma promessa feita por homens, é uma garantia dada por Deus. Mas enquanto estivermos nesse mundo, não há um só dia em nossas vidas em que Deus não esteja presente conosco. Ele sempre está presente.
Até naquelas vezes que nós negamos a sua presença, Ele está presente mesmo assim. Porque Ele é fiel à sua palavra para que ela se cumpra. Amém, irmãos? Amém. A segunda coisa importante para que nós possamos guardar, é que independente do fato de nós procurarmos Deus ou não, Deus sempre nos procura. Você já percebeu isso alguma vez na sua vida? Já teve essa experiência de você tentar se desligar, ficar longe, porque você está tão chateado, tão aborrecido, que nem para Deus você quis olhar e chamar e procurar, mas ainda assim, de vez em quando você sente que Deus está ali batendo a porta do seu coração? São experiências ímpares que nós vivemos. Eu fiquei afastado da igreja durante um ano. Não queria mais saber. Minha esposa falou, vamos à igreja. A igreja ficava do outro lado da rua, lá em São Paulo, onde nós morávamos. Falei, não vou não quero mais saber. Vamos lá, não vou. Aí o que Deus faz? Deus mandou 2 velhinhas em casa. Sabe aquelas velhinhas que pintavam o cabelo de azul antigamente? Daquele tipo, Deus mandou 2 em casa. Falei, meu Deus, vem essas velhinhas agora, vou perturbar, vou ficar me convidando para ir à igreja, não quero ir à igreja. E elas foram lá, cantaram uns 2, 3 hinos do cantor do Hinário Evangelho, igreja metodista. E como Deus usou a vida delas. Como Deus abençoou as nossas vidas através daquelas 2 velhinhas, meu Deus. Foram lá, abençoaram a nossa vida, fizeram oração, cantaram, depois fizeram um chá de cozinha para nós, que a gente não tinha um prato descartável para comer, e elas fizeram lá um chá de cozinha, arranjaram tudo, até hoje a gente tem prato, e elas conseguiram lá fazendo chá de cozinha para nós, porque a gente guardou de recordação, Então, meus irmãos, Deus é quem nos procura, Ele vai ao nosso encontro, porque Ele nos ama. Ele tem prazer em estar conosco. Entende? Então, isso o motiva a nos procurar. Nós fazemos parte do seu propósito. Isso é o maior privilégio que uma pessoa pode ter, fazer parte dos propósitos de Deus. Não é? Além disso, meus irmãos, tudo que Deus faz nas nossas vidas, Ele faz por causa da aliança na qual nós estamos envolvidos. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus renovou essa aliança com Isaac, ratificou essa aliança com Jacó, e ela foi confirmada durante todas as épocas, em todos os tempos nos quais Deus se revelou aos seus santos, homens e profetas e pessoas que Ele separou. Mas quando Cristo vem ao mundo, então, na última noite em que Ele esteve conosco, Ele reuniu os discípulos, celebrou com eles uma ceia e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ou seja, Ele estava dizendo para todos aqueles que creem nele, são chamados por Ele: vocês fazem parte da aliança que foi celebrada com Abraão. Estão incluídos. O Senhor nos incluiu. Não fomos deixados de fora. Não fomos deixados de fora. Pela misericórdia de Deus, nós fomos incluídos, fazemos parte dessa aliança. Amém, meus irmãos? E por fim, o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele tem um nome. Ele não é um Deus distante. Embora Ele seja transcendente, quando Ele diz a Moisés: não se aproxime. Por outro lado, Ele também é um Deus imanente, porque Ele caminha com o seu povo, não é? E quando Ele chama Moisés para perto, Moisés sobe o monte, o povo diz: olha, Moisés, vai você lá, porque do jeito que está a nossa vida, se a gente chegar no pé do monte, não vai sobrar um fio de cabelo. Mas ainda assim, Ele tem misericórdia do seu povo, estabelece uma forma de estar no meio do povo, mandando construir uma arca, onde Ele desce a sua glória, e ali representa o quê? A manifestação da presença de Deus no meio do povo. Então, meus irmãos, esse Deus misericordioso, de graça, de bondade, olha quanta graça está sendo revelada nesse texto do Antigo Testamento, que muita gente diz que é um texto da lei. Não é a lei que salva ninguém.
A lei apenas mostra quanto dependentes da misericórdia de Deus nós somos. E o Senhor nos convida para vivermos à sombra dessa misericórdia e dessa graça. Amém, queridos? Amém. Então, que o Senhor se revele a você nessa noite, ao longo dessa semana, como Deus presente em sua vida. Nunca duvide que Deus está com você. Nunca. Porque o simples fato de você duvidar já é uma ofensa à misericórdia e à graça de Deus. O nosso Deus é um Deus compassivo, irmãos. Compassivo, né? Compassivo. Ele é tardio em se irar, mas é rico em misericórdia. Então creia, Deus está presente em sua vida. Creia, e Ele está procurando você o tempo todo. Não há um só dia em que Deus não queira ter comunhão com você. Nós é que muitas vezes nos tornamos negligentes em relação a isso, né? Creia que Deus sempre vai agir para te abençoar, para te fortalecer, para te conduzir ao propósito que Ele tem na sua vida, por causa da fidelidade às suas alianças, independente de qualquer coisa. E por fim, creia na comunhão com esse Deus, porque Ele é um Deus pessoal. Não é uma ideia, não é uma coisa, não é uma abstração, é uma pessoa que quer se revelar, que quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento próximo, afetivo, pessoal. É uma atitude que todos nós devemos tomar. Ninguém pode fazer isso por nós. Nós precisamos abrir o coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Assim como Moisés respondeu a Deus, né, quando foi chamado, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, a resposta dele foi essa: eis-me aqui. Essa deve ser a nossa resposta todos os dias de manhã, porque nós nunca vamos acordar antes de Deus, porque Ele não dorme. Então, todo dia de manhã Ele está nos esperando. Nosso papel é acordar de manhã, e a nossa primeira oração deve ser: Senhor, eis-me aqui. Amém, irmãos?